Shalom, amados. Boa noite já, né? Passou das 6. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente para podermos adorar a Deus juntos. Vou pedir para vocês se colocarem em pé. Pai, graças eu te dou, ó Deus, porque o Senhor nos dá a honra de estar presente aqui conosco. Graças eu te dou porque o Senhor nos dá a honra de podermos adorar ao Senhor, de vir aqui prestar um culto ao Senhor, da comunhão gostosa que também temos uns com os outros aqui, com os nossos irmãos. Pai, em tudo o Senhor nos abençoa, em tudo o Senhor é bom. Por isso, ó Pai, eu quero primeiramente estar diante do Senhor com o coração agradecido, juntamente com os meus irmãos aqui, porque o Senhor é bom, porque a sua graça e a sua misericórdia duram para sempre para conosco. Pai, que realmente o Senhor torne especiais todos os momentos em que estivermos aqui na Tua presença. Sejam momentos alegres, momentos, ó Deus, em que possamos estar sim, reverenciando o Senhor, mas estar na presença gostosa do Senhor, como nosso Pai, como nosso melhor conselheiro, melhor amigo. Pai, graças eu te dou por isso, que o Senhor nos dirija em tudo aqui, em nome de Jesus, que a tua presença seja plena neste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Não se assustem, não se assustem, eu sei que vocês estão vendo um monte de folha, não vou embora, tá com a letra bem grande, tá gente, que é para mim poder enxergar legal, e já é uma colinha que os versículos já estão aqui, fica tudo no jeito, mas hoje eu vou precisar de uma ajudinha extra de vocês, por uma falha minha eu passei a relação de versículos errada para o Léo, não deu tempo da gente corrigir, mas a gente vai na Bíblia, como a gente sempre fez, tá bom? E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre a obediência que nos leva a uma perfeita alegria e paz. Eu gostaria de falar um pouquinho por que a obediência traz alegria para o nosso coração? Por que a obediência traz paz para o nosso coração? Que foi algo que Deus trouxe para mim, para estar entregando para vocês. Quando se pensa em obediência, eu classifiquei aqui três tipos, mais ou menos, 3 tipos de obediência, não que se restrinja só a isso, claro, mas vamos dizer 3 tipos básicos de obediência. Para quem gosta de anotar aí, eu vou dar a passagem, algumas passagens eu vou só citar, vocês podem conferir depois a referência, tá? A primeira tipo de obediência que eu queria falar, e não é sobre ela que eu estarei falando, é a questão da obediência forçada. Se vocês forem procurar lá em Lucas, capítulo 8, dos versos de 27 a 30, Jesus tem um encontro ali com um endemoniado de Gadar, cidade de Gadar, né? Ou Gadareno, como se fala em algumas outras passagens. E quando Jesus encontra aquele endemoniado, aqueles demônios, porque eram mais de um, era uma legião que possuía a vida daquele homem, eles se dobram e Jesus ordena que eles saiam. Então, esse aqui é o tipo de obediência forçada. Eles queriam sair da vida daquele homem? Não, eles não queriam sair. Se dependesse só daquele homem, das pessoas, eles iam sair? Também não. Mas Jesus manda, e é interessante que às vezes os demônios obedecem mais do que as pessoas. Eles entendem mais a questão da obediência, o temor a Deus do que muita gente. Mas eles obedecem. Então esse é um tipo de obediência onde eles foram obrigados a deixar a vida daquele homem. É uma obediência obrigada, né? Eu me lembrei de quando eu era pequeno, né? Quem não obedece, o couro aquece. Ou seja,
para um bom entendedor, né? A minha mãe era alagoana e tinha muitos provérbios, né? E o meu couro vivia aquecido quando era pequeno. Então eu obedecia porque eu obedecia ou o couro aquecia. E eu preferia, quando podia, sempre que podia, obedecer. Era um cara era muito joinha, mas não sei porquê, de vez em quando acontecia. A Lu ali olhando para mim. E eu obedecia muitas vezes porque realmente eu era obrigado a obedecer. O segundo tipo de obediência é aquela obediência que Jesus cita lá em Mateus capítulo 21, se alguém quiser abrir a Bíblia aí, do pai com os 2 filhos. Obrigado, Rei, Deus te abençoe. Jesus conta uma parábola do pai e 2 filhos. E ele conta o seguinte, Mateus 21, de 28 a 30. A anterior, se alguém quis anotar, Lucas 8, de 27 a 30, tá? O que vos parece, Jesus falando? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Mas depois, arrependido, foi. Deus considerou que, apesar de ir com o nariz virado, né, o bico lá na frente, quem realmente valorizou o pai foi o segundo filho, que mesmo não querendo, se dispôs a ir. Então é aquela obediência que você faz meio contrariado, mas faz. Não necessariamente porque é obrigado, mas você vai ali meio a contragosto. É o segundo tipo de obediência. E a terceira, que aí sim eu gostaria que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês, no Salmo 119, me chamou muita atenção essa passagem que trata sobre obediência. Salmo 119, a partir do verso 14, tá, gente? Salmo 119, a partir do verso 14. Eu vou ler completo, depois eu venho comentando, de parte de versículo por versículo. Salmos 119, do 14 ao 27. A palavra de Deus nos diz o seguinte: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreende os arrogantes, malditos os que desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará ou obedecerá nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. É interessante que Deus, sempre que você o procura com sinceridade de coração, Ele vai dar para você entendimento, para que você consiga compreender aquilo que Ele quer falar com você. De repente você vai ler uma passagem, hoje Deus te dá uma revelação, amanhã ou depois você vai ler a mesma passagem e Deus já traz outra revelação. Mas Ele sempre traz uma revelação para a gente, de tal forma que eu entenda qual é a vontade dEle, para que eu possa obedecer e para que eu possa ter uma vida plena e alegre pelo fato de obedecer a Ele. Ele espera que a obediência gere em mim alegria, gere em mim prazer. E olha, o que ele fala aqui do verso do 14 ao 16, vamos rever aqui. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos,
regozijo-me, eu tenho uma alegria intensa, né, em seguir os teus testemunhos, ou seja, em te obedecer. Eu me alegro porque eu leio, isso traz alegria, porque eu sei como eu vou obedecer. Agora, como eu vou obedecer se eu não meditar na palavra? Às vezes eu estou com as crianças lá da escola, eu sempre falo para eles da importância de aprender a ler e conhecer Jesus e aprender a obedecer Jesus na palavra dele, que é a Bíblia. Não basta eu simplesmente, eu sei que Jesus foi um cara legal, eu sei que Jesus é bom. Eu preciso saber o que agrada a Jesus. E ele está dizendo, a primeira coisa, que ele se regozijava, ele tinha grande alegria em seguir os testemunhos daquilo que ele estava vendo. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Então, alegria, meditar, ou seja, eu vou ler e refletir naquilo que eu estou lendo, e vou dar atenção, ou seja, olha, isso é uma coisa que eu preciso fazer, olha, isso é algo que eu preciso deixar de fazer. E novamente no 16 ele vem, tenho prazer nos teus decretos, e não esqueço a tua palavra. Novamente ele tem prazer, ele tem alegria, não é algo que traz peso para ele. E é interessante que tem uma outra versão, que ele vê com um grande valor, né? Com grande valor os preceitos de Deus. Ele vê com grande valor o fato dele poder entender e poder obedecer. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, 11, a Bíblia fala sobre Jesus. O nosso maior referencial de alegria em obedecer é Jesus. Jesus tinha alegria em obedecer ao Pai, Jesus tinha alegria de conhecer a vontade do Pai, porque ele sabia do resultado que isso teria, não só no convívio dele com o Pai, mas dos resultados que isso viria para nós. Jesus tinha muita alegria no fato dele poder obedecer e receber a revelação de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E olha que Jesus teve que pagar um preço alto pela obediência. Lá em Filipenses 2:8, a Bíblia diz que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, não uma morte qualquer, uma morte de cruz, uma morte horrível. Então Jesus, mesmo sabendo daquilo que aguardava ele já no futuro próximo, e ele fala isso, ele discorre isso com os discípulos, ainda assim ele tinha grande alegria no coração, porque ele sabia dos resultados que isso ia produzir na nossa vida. Ele tinha alegria porque ele sabia o resultado da obediência, ele via sentido e ele via propósito naquilo que ele estava fazendo. Seguindo um pouco mais, no verso 18, até o 24 de Salmos, nos fala o seguinte: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu entenda os resultados da minha obediência. Quando ele fala em lei, tá, gente? É entendimento para entender a vontade de Deus. A lei era a vontade de Deus, principalmente quando eles escreveram, quando esse salmo foi escrito, o que eles tinham como referência era principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ou que se chama Pentateuco. E ali estava toda a lei, e aquela lei eles tinham ela como algo preciosíssimo, porque foi o próprio Deus falando a Moisés que entregou essa lei. Então ele fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Ele sabia que a condição dele aqui ela era passageira.
E ele sabia da importância de ter conhecimento, porque aquele conhecimento é que iria levar ele a uma vida eterna, ia levar ele a uma verdadeira comunhão com Deus. Não esconda de mim os teus mandamentos. Olha a preocupação dele: Senhor, não deixa de me revelar a tua vontade quando eu ler a tua palavra. É importantíssimo para mim. E se era para ele, continua sendo para nós. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Eu tenho desejo, Senhor, ordenança, ordem. Se é uma ordem é porque alguém deu a ordem e eu tenho que obedecer. Olha o que ele fala: minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Então a pergunta é: será que eu tenho tido esse desejo de obedecer a Deus, de saber qual é a vontade de Deus para que eu possa obedecer? É algo que eu tenho que refletir no meu dia a dia. Será que se Deus colocar algo para que eu obedeça, eu vou ter esse prazer? É uma pergunta a ser feita. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que desviam dos teus mandamentos. Maldito é aquele que conhece o teu mandamento e não obedece. E ele não traz eufemismo nenhum, ele não adoça aqui, ele chama de maldito. Maldito por quê? Maldito é contrário de bendito. Bendito é aquele que é abençoado, é aquele que busca o bem. E maldito é aquele que vai sofrer consequências por conta de uma desobediência. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Ou seja, mesmo na adversidade, ele não deixa de obedecer. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, e eles são os meus conselheiros. Quando buscamos a obediência, Deus abre os nossos olhos espirituais para compreendermos a palavra e a vontade dEle. E Deus, Ele vai nos capacitar. Não só Ele nos ajuda a compreender, como se eu depender dEle, Ele vai me dar a capacidade para obedecer aquilo que Ele colocou no meu coração. Atos 1:8, acho que não precisa nem abrir, todo mundo sabe decor, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, uma capacitação. Da mesma forma como Deus revela a palavra dEle, da mesma forma como Deus mostra: olha, querido, você tem que obedecer aquilo que eu estou colocando para a sua vida. Da mesma forma que Ele faz isso, Ele vai me dar a capacidade para fazer isso. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 12 e 13, a palavra nos diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor ou tremor. Ou seja, eu desenvolvo a minha salvação, eu desenvolvo o meu andar com Deus. À medida que eu obedeço, ele começa: como sempre obedecestes. Ou seja, é uma pré-condição. Tem muita gente que quer o mover de Deus na vida dela, que quer ver o sobrenatural de Deus na vida dela, mas naquilo que Deus espera de obediência dela, ela não tem. Porque Deus é quem efetua em mim e em vocês, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Verso 13. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas sabe, queridos, as pessoas às vezes fazem muita confusão. Elas esperam que o sobrenatural de Deus venha sobre a vida delas, elas esperam ver o sobrenatural de Deus, mas o sobrenatural de Deus vem pela obediência. E isso, a obediência, ela não pode ser uma moeda de troca. Como muita gente: mas eu obedeço a Deus, eu sempre obedeço a Deus, e as coisas para mim não estão dando muito certo. Opa, pera lá. Então você só obedece porque você na outra ponta você quer alguma coisa em troca? E a obediência que Deus abençoa, não é a obediência de obedecer aquilo que eu quero, é a obediência de obedecer aquilo que Deus quer. E nem sempre, gente, isso é fácil.
Nem sempre é fácil, eu me lembro, né? Uma vez, quando eu trabalhei aqui com um pessoalzinho, e eu tive um problema com os funcionários ali, né? Nós tivemos um problema, foi uma situação muito chata, e mais chata ainda, porque eu havia falado de Jesus para eles, e principalmente para um deles, que era o encarregado do serviço. E eu sei que ficou uma situação muito constrangedora ali. E, enfim, eles não eram de Bauru, a gente não deu certo, seguiu o serviço, eles foram embora. Mas ficou incômodo e um peso muito grande. Sempre que sempre vinha na minha mente aquela passagem, olha, se você tiver alguma coisa, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, antes de oferecer a sua adoração, vai e se reconcilia com ele. Essa passagem sempre vinha na minha mente, eu sempre lembrava dessa pessoa. Eu falei, Senhor, qualquer dia desse eu vou atrás. Mas eu lutei bastante, eu confesso a vocês, eu demorei um tempo. E eu tinha perdido já o contato, era uma pessoa que não morava mais em Bauru, morava fora. E um dia muito incomodado eu falei, não, Senhor, eu vou atrás. Aí eu consegui o telefone, tinha uma pessoa que morava na mesma cidade que ele, essa pessoa conseguiu o telefone dele, eu liguei para ele, eu expliquei para ele que eu queria até lá conversar com ele, e que eu queria conversar pessoalmente, tinha ficado uma situação chata. E ele aceitou, combinamos o local e eu fui até essa cidade, viajei para lá, fui até lá. Era mais fácil eu ter feito isso aqui em Bauru, né? Deus até deu uma oportunidade, mas naquele momento eu estava com muita raiva, eu não quis. Sei que fui para lá e chegando lá, eu pude conversar com ele. E pude buscar reconciliação com ele, foi muito bom. Aquilo é como se saísse aí uns 20 quilos de cima aqui do meu ombro. Porque quando a gente obedece, ainda que naquele momento da obediência não pareça ser algo tão agradável, mas depois dessa obediência, ela resulta paz, ela resulta alegria. E eu senti uma alegria muito grande em poder ir lá e buscar essa reconciliação. Isso já aconteceu outras vezes, com outras pessoas, que o Espírito Santo me incomodou para que eu buscasse a reconciliação com colegas, colega de trabalho, inclusive, né? Não fui eu que causei a situação, nesse caso também não, na verdade, eu sofri aí um prejuízo, entendeu? Mas mesmo assim o Espírito Santo falou, olha, a sua vida aqui é muito rápida, é muito passageira, pensa na vida dele, vai lá, completa, busca reconciliação, porque você vai estar trabalhando na vida dele, para que ele também, através do seu exemplo, ele veja que você me leva a sério, e ele queira te imitar. Então, queridos, eu sei que não é algo fácil, mas eu digo a vocês, que o Espírito Santo, ele capacita a gente quando a gente obedece. Eu me lembro de um outro episódio, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 13 ou 14 anos, e a igreja resolveu fazer um censo, como é que eu vou explicar para vocês? Tipo, sabe o pessoal do IBGE, quando passa nas casas? Só que foi um trabalho parecido, foi para fazer um censo religioso, vamos dizer assim, saber se a pessoa frequentava alguma igreja, que interesse que ela tinha, perguntas bem específicas, né? E eu sei que foi todo mundo lá da igreja, nós saímos pelos bairros, geralmente ia de 2 em 2, mas eu não sei o que aconteceu naquele dia, que eu acabei saindo sozinho. Não tinha ninguém para ir comigo, e eu precisava terminar de cobrir uma determinada região, que eu havia me comprometido, e lá vou eu. Tá, peguei, toquei a campainha no apartamento, moleque, né? E ali abri um casal, e eu fui falar, quando eu comecei a fazer as perguntas, ele falou, olha, eu estou surpreso de ver, ele falou, uma criança como você, vinha aqui na minha porta, que naquela época, gente, eu não tinha barba, era magrinho, e aquilo, por exemplo, se eu tinha 13 anos, eu confesso, eu devia parecer que tinha bem menos de 13. E ele se surpreendeu, falou, olha, entra aqui, vamos conversar com mais calma. Eu falei, caramba, E eu sempre tive, sabe, aquele receio de sair e falar de Jesus para as pessoas. A Lu lembra bem, né, aqui em Bauru, quando ela veio dar o curso para evangelismo pela Cruzada Estudantil,
A maior barreira que eu tinha era falar de Jesus para qualquer pessoa, de dar um testemunho. Porque eu falei, a pessoa vai me encher de perguntas que eu não sei responder, eu vou passar o maior vexame. Eu nunca quis, né? E eu falei, caramba, agora sim, agora eu me estrepei, eu não devia ter vindo sozinho. Aí, ó, o que eu fui fazer? E o cara convidou, eu não sabia o que fazer, peguei e entrei na casa dele, né? Ele, a esposa, e era um casal espírita. E olha, gente, eles me bombardearam de perguntas. A Leni foi numa visita uma vez comigo, ela viu como é que foi o naipe da visita, e olha, foi bem pior, viu, Leni? Foi bem pior que aquela visita. E eles me bombardearam. Gente, eu tinha 13 anos, a minha memória nunca foi o meu forte, quem me conhece sabe disso, mas eu não conseguia, não sabia versículo de cabeça, eu não sabia onde estavam as referências bíblicas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas sabe, querida, aqui Atos 1:8 ele fala que o Espírito Santo vai capacitar a gente. Filipenses 2, Deus é que opera em mim a capacidade. E Jesus falou, olha, quando vocês forem interrogados no tribunal, não precisa ficar desesperado porque você vai estar no tribunal. Ali na hora, eu vou colocar para você o que você tem que falar. Não precisa ter medo. E eu não sei explicar para vocês, veio algo sobrenatural da parte do Espírito Santo. E eu ia falando para eles, e eu ia ficando tão surpreso quanto eles. Eu abri a Bíblia ali, eles me lançavam uma pergunta, e eu falei, e agora? Eu tinha que pelo menos fazer de conta que eu estou procurando na Bíblia, né? Para não ficar tão mal. Abri a Bíblia ali, e não é que estava a passagem exatamente daquilo que eu tinha que responder, e aí eu respondia, que a passagem estava ali, e argumentava em cima, e depois eu ficava pensando, e aí eles começavam a falar, eu falei, como é que eu falei isso? Eu ficava perguntando, nossa, como é que eu falei isso? De onde que está vindo? E eu sei que eles faziam uma pergunta, pá, a resposta, faziam uma pergunta, pá, a resposta. O Espírito Santo me usou para responder muitas indagações que eles fizeram ali. Então, meu querido, ainda que Deus tenha que te mandar lá para Santa Henriqueta de Jucurucunga, né? De repente pode acontecer. Vá feliz porque você está obedecendo. E vocês não imaginam a felicidade, a alegria que eu senti de ter obedecido a Deus aquele dia e ter ido, porque foi uma oportunidade. Depois ia ter um culto evangelístico na igreja que eu frequentava, e eu convidei eles falaram, eu faço questão de ir na sua igreja, que eu nunca vi ninguém da sua idade responder desse jeito. Quase que eu falei, eu também não. Eu não sei como é que saiu isso, né? Eu estava tão espantado quanto eles, mas funcionou. Funcionou por quê? Porque quando você obedece, Deus é fiel. No verso 24, o salmista diz, sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Sabe, queridos, o melhor conselheiro que a gente tem é Jesus. E o que Jesus tem para falar para a gente está aqui. Mas essa palavra, ela vai ser uma palavra morta se ela continuar aqui e ela não vier para o meu coração. Eu tenho que procurar conhecer sim a palavra de Deus e buscar conselho e orientação da parte de Deus, para que Deus realmente opere no meu coração, de tal forma que eu entenda e pratique, de tal forma que a minha convivência com Ele seja uma convivência completa, assim como Ele espera que seja com o meu próximo. E quando eu obedeço, a minha alegria será completa, por quê? Em João, capítulo 17, se vocês quiserem abrir aí o livro de João, no capítulo 17, o verso de 1 a 3, é aquela oração de Jesus, uma oração muito bonita, recomendo vocês lerem ela depois por completo, linda. Jesus faz aqui uma oração, está lá no livro de João, capítulo 17, dos versos de 1 a 3, e diz o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então a primeira coisa da alegria de obedecer é saber para quem que a gente está obedecendo. A gente não está obedecendo a qualquer um. Quando a gente obedece a palavra de Deus, nós estamos obedecendo ao próprio Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que deu a sua vida por nós, um Deus que nos dá a vida eterna. Como eu falei a semana retrasada, Jesus é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ora, se Jesus me dá a certeza da vida eterna, por eu tê-lo na minha vida, já é o motivo suficiente para que eu queira realmente conhecer a vontade dele e obedecer. Mas não para aí. Olha lá em João, capítulo 14, os versos de 23 a 24, que a palavra nos diz. João, capítulo 14, volta um pouquinho, né? Versos 23 e 24. E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Se vocês fossem voltar um pouquinho antes, lá no versos 21, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que realmente mostra que me ama. E ele, novamente aqui ele fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Você quer receber o amor de verdade de Deus? Se firme na palavra. Você quer ter uma alegria de verdade na sua vida? Você quer ver sentido e razão para a sua vida? Busque em Deus o conhecimento da palavra, a revelação da palavra, e busque obedecer aquilo que Deus coloca para você fazer. Lá no livro de 1 João 5,14, a palavra nos diz o seguinte, aliás, antes de irmos para João, Deus, ele vai reconhecer o amor que você e o respeito que você tem por ele, à medida que você obedecer a ele. Gente, isso é muito sério. Não basta você falar, não basta você dizer que acha legal. Deus realmente vai reconhecer você, que você o leva a sério, se você também levar a sério a obediência que você deve a ele, aí sim você vai estar demonstrando uma verdadeira adoração e respeito. A maior adoração que nós podemos prestar a Deus é quando nós obedecemos a ele e a palavra dele. Vamos lá para 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. Mas segura um pouquinho aí na coisa, João, a gente ainda vai voltar para lá. Mas 1 João 5,14 nos diz o seguinte, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando eu não uso obediência como uma moeda de troca para Deus, eu vou obedecer Deus, eu me lembro quando era pequeno, falei, se eu for um filho obediente, se eu passar de ano, chegar no final do ano, eu ganho um presentinho do meu pai. Então eu me esforçava para ganhar um presente, às vezes, quando eu queria para um passeio, olha, se você desobedecer, você não vai. E não ia mesmo. Tá certo? Minha mãe não era daquelas de meia palavra, não, nem o meu pai. E o meu pai assinava embaixo. Se eu pisasse fora da linha e não fosse bem na escola ou fizesse alguma coisa errada e tivesse oportunidade de um passeio, de alguma coisa assim, mas não ia mesmo. Agora, aqui diz o seguinte, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, ou seja, Deus me revela a palavra dele, ele me mostra onde tenho que obedecer, e diante daquilo que ele me mostrou, eu vou pedir para que ele me capacite no que eu tenho que fazer. Não é simplesmente pedir, sei lá,
Não que não seja lícito, tá, gente? Poxa, eu preciso orar por um emprego, que Deus me direcione para o emprego certo. Sei lá, vou precisar comprar, tô querendo comprar um carro, preciso minha casa. Isso é lícito, isso deve ser colocado sim diante de Deus, mas nunca como obediência, moeda de troca. A minha oração, a oração que é ouvida por Deus, é a oração que é feita segundo a vontade dEle. Eu me lembro que um dos maiores dramas que eu tive quando eu fiquei desempregado de 2015 para cima, que eu parei a empresa, né? Tinha uma empresa ali no centro, um restaurante. E eu fiquei aí 4 anos parados. E às vezes eu ficava desesperado, de madrugada eu chorava ajoelhado diante de Deus. Senhor, para onde que o Senhor quer que eu vá? Falou, o Senhor não deixou a empresa ir para frente, ainda para acabar de azedar. Veio esse câncer, o câncer veio em embolia, estou desempregado, cheio de dívida para pagar, saindo de um problema que eu não sei nem direito no que vai dar, o Senhor me deu o livramento, para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor realmente quer que eu faça? O Senhor quer que eu preste um concurso? O Senhor quer que eu volte aí tente abrir uma outra empresa? O Senhor quer que eu vá procurar um trabalho secular, né? Entrei até no Senai, comecei a fazer um curso no Senai, para voltar para a área técnica, já que na minha formação inicial não dava para voltar, fiquei aí mais de 20 anos longe mesmo, eu falei, estou totalmente desatualizado, se for me atualizar, até eu me atualizar, já vai estar quase na hora de eu me aposentar, ninguém vai mais querer. E na idade que eu estava, gente, 55 anos, dificilmente vai abrir uma porta de trabalho na iniciativa privada para a gente. Quem ficou desempregado, quem já passou por isso, sabe o que eu estou falando, principalmente aqui no Brasil. E eu sei que eu entrei ali em parafuso, e buscando em Deus. E Deus me levou para um lugar que eu não esperava. Deus, muitas vezes, o que Ele tem reservado para a vida da gente é algo totalmente diferente daquilo que eu havia imaginado, daquilo que eu havia pensado. E Deus me levou para uma escola. Não que eu sentisse que aquilo era algo, sei lá, que eu não simplesmente, eu não me sentia capacitado. Eu me lembro que eu tinha recebido uma palavra do apóstolo Kelvin, quando ele esteve aqui com o Maurício, e ele falou, olha, eu vejo Deus fazendo você tirar um monte de cesto, só que você, às vezes, você acha que você não tem capacidade. Mas Deus está te falando que você tem sim capacidade para aquilo que Ele vai te dar. E eu jamais pensava, falei, Senhor, eu não tenho tato para lidar com um aluno, com criança, eu não tenho jeito, eu sou desajeitado, desengonçado, sei lá. Mas foi exatamente para onde eu não esperava que Deus me levou. E hoje eu me sinto honrado para onde Deus me levou. Eu me sinto honrado porque eu sei que Ele me levou para o lugar certo. Agora, se eu não estivesse buscando a orientação de Deus para que se fizesse conforme a vontade dEle, talvez eu tivesse ido para outro rumo, tivesse tomado outra decisão. Então, gente, a gente tem sim dificuldade na hora de obedecer. Mas, em João, olha só o que diz João 16, 24. João 16, 24, Jesus fala o seguinte, olha, João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E é interessante aqui você fala, mas aqui ele está falando de pedir, ele está falando para pedir no nome dele, porque aí a nossa alegria vai ser completa. Sim, é verdade. Mas se você voltar uns capítulos antes, lá em João 14, ele está falando de quê? De obediência. Então, quando você pede diante da obediência que você tem a Deus, a sua alegria vai ser completa, porque você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Muita gente busca isso, e o sobrenatural de Deus só começa a acontecer quando eu começo a orar de acordo com a vontade de Deus, em obediência a Ele e a palavra dEle. E não a minha vontade. Gente, aquilo que Deus tinha reservado para mim era muito diferente do que eu havia imaginado. É como se Deus fosse cercando o frango, até que chegou um ponto que ele não tinha mais para onde correr. Ele falou, agora eu te pego. Né? Agora eu te pego. Deus me deixou, vamos dizer, sem saída, porque se eu tivesse em outras situações,
jamais eu teria ido, eu não ia conseguir enxergar, mesmo querendo, mas Deus foi tão bondoso comigo, que quando eu abri meu coração em várias orações de madrugada, Senhor, eu não quero simplesmente seguir mais por qualquer caminho, eu quero seguir pelo caminho que o Senhor me colocar. E Deus pegou e me colocou no caminho que Ele queria me colocar. Pode ser que amanhã depois Ele mude de novo, Ele me tire dali, me leve para outro canto, eu não sei. Mas o fato é que a minha alegria, a sua alegria, ela só pode ser completa se você realmente pedir para Jesus, se você orar pedindo o nome dEle, pedir o quê? Pedir aquilo que Ele espera que você peça, de acordo com aquilo que Ele quer, que você obedeça. Ai, Senhor, mas eu tenho que ir lá falar com o fulaninho, eu tenho que buscar reconciliação com ele, o cara não é fácil. Querido, é da vontade de Deus que você busque a reconciliação? É. É da vontade de Deus que você perdoe? É. É da vontade de Deus que você peça perdão? É. Então, ore, coloque aquela situação na mão de Jesus e vá. Se não acontecer nada, se a pessoa torcer o nariz para você, ou mesmo se você tiver que manter uma postura íntegra, até para não mentir, para não fazer nenhum trambique lá onde você trabalha, e por isso você levar um prejuízo, ainda que você leve um prejuízo, ainda que você leve uma palavra desaforada, a alegria que vai vir no seu coração não tem preço. Por quê? Porque você obedeceu a Deus, e Deus no devido tempo, Ele vai agir. Eu não sei o que aconteceu com essa família espírita que eu fui visitar na minha adolescência. Eles foram nesse culto evangelístico e depois não voltaram mais lá na igreja. Eu também não fui atrás, a gente não tinha preparo, eu também era adolescente, se fosse teria que ir com adulto, e enfim, não deu certo. Mas com certeza, a palavra de Deus que foi semeada lá no coração deles, e a palavra de Deus que vai ser semeada através da sua atitude, vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Eu não sei essa pessoa que eu fui procurar lá na outra cidade para buscar reconciliação, ele havia ouvido muita coisa que inclusive foi eu e o pastor Edson quem fomos na casa dele. Havíamos falado da parte de Deus para ele. O que resultou na vida dele, o fato de eu ter ido lá, pedido perdão, mesmo sendo eu prejudicado na história, né, buscado uma reconciliação, o que pode ter trazido isso, espero que tenha trazido salvação. Espero que tenha trazido salvação, mas no mínimo, trouxe um testemunho para a vida dele. E eu creio que é isso. Se você quer ter uma vida completa, uma vida com verdadeiro propósito, deixe a alegria da obediência encher o teu coração. Tem muita gente frustrada na vida, busca isso, busca aquilo, é hiperativa, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas às vezes vive numa angústia, vive sem saber qual é o sentido verdadeiro da vida dela. Por quê? Porque ela ainda não encontrou a alegria de obedecer a Deus. Então é isso que eu espero para vocês hoje, que vocês encontrem a alegria de obedecer a Deus. Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. Eu já vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, se colocando. E eu gostaria que você fizesse um pedido simples para Deus agora, aí no seu lugar mesmo. Pedir para vocês fechar os olhos, se alguém não puder ficar em pé, fica à vontade também, fica sentado mesmo. Mas coloca agora na presença de Deus. Pergunta para Deus, Senhor, eu quero experimentar a alegria de eu te obedecer. Se eu não tenho vivido isso, eu quero experimentar. Coloca isso para Deus. Ou aonde você pode experimentar a alegria de obedecer a Deus na sua vida. Vai falando com Deus, meu querido. Pai, graças eu te dou, porque a cada dia o Senhor nos dá uma nova chance, a cada dia o Senhor nos faz ver a beleza da tua criação e principalmente a beleza da tua pessoa, de quem o Senhor é.
Eu quero pedir, ó Pai, tanto aqui para os queridos que estão aqui presencialmente, como aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, que o Senhor ministre ao coração de cada um, que o Senhor faça cada um de nós aqui experimentarmos a alegria de Te obedecer, de ter uma vida plena com o Senhor, de ter uma vida plena de realizações, diante, ó Deus, de vivermos a Tua vontade, diante, ó Deus, de podermos mostrar para o nosso próximo, para aqueles que convivem conosco, como faz diferença na nossa vida conhecer a Tua palavra e obedecer o Senhor. Pai, que cada um de nós aqui possamos ser porta-vozes Teus, naquilo que o Senhor espera de nós, nessa questão, que a nossa vida tenha propósito, que a nossa vida tenha sentido, que possamos encontrar isso nela, que possamos viver aqui dias alegres, ó Deus, de tal forma que possamos investir cada dia da nossa vida em procurar Te obedecer, em procurar conhecer a Tua vontade, em procurar, ó Deus, viver aquilo que o Senhor espera de nós naquele dia. É o que eu Te peço, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Como Jesus, declara Ele, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Estar onde Tu estás, e um coração igual ao Teu, um coração
disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser. Apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, santo como tu. Apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus,
Você pode cantar isso? Simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor,
eu me rendo, Entrega, diz. eu me rendo. Sim. Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aplauda ao Senhor! Aplauda ao Senhor! Eu me rendo ao seu amor, Jesus! Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu guerreia por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar
alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia. 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 Cante mais alto. 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 Você tem muralhas para derrubar? Se você tem muralhas para derrubar, cante mais alto. Se você tem um vale, uma montanha para conquistar, cante mais alto. Cante diante do inimigo. Cante mais alto que o ruído.
Levante um aleluia, Senhor. Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. Então levanta um aleluia. 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 Levanta um Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, para todo medo e ansiedade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, para todo medo e ansiedade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome
cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, Clame o santo nome, Jesus. declare pelas ruas O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. o teu nome é Cura é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. declare isso. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Ele destrói cadeias, Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na
dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Ao que está sentado sobre o trono, Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória. Precisamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, seja a glória. A igreja declare: ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e
seja a honra e o poder. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que acendesse um pouquinho a luz aqui do serviço. Uma das formas de nós glorificarmos a Deus é realmente tendo uma convivência um com o outro. Eu queria que você olhasse aí agora à sua volta. Se tem alguém que você não deu um abraço, que você não cumprimentou hoje, vamos aproveitar esse momento. Fazer uma baguncinha santa, vai aí dar um abraço em quem está perto de você. Daqui a pouco, pergunta, irmão, quando é que você vai me convidar para ir tomar um café lá na sua casa? Tô brincando, mas se sair o convite, melhor, né? A gente precisa ter convivência, a gente precisa sorrir um para o outro. A gente precisa mostrar que o outro é importante para a gente. Isso. É isso aí. Benjamin e Valentim, gostei do abraço de vocês aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, é bom, né, amados? Bom ver o irmão, dar um sorriso para ele. Como é bom. Amém. Aí, ó, já tem gente esperando eu chamar para o café. Aí, ó, o que eu fui falar, né? Mas beleza, vai ser convidado, com certeza. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa comunhão gostosa que temos no Senhor. O Senhor nos dá isso, Pai, isso é importante para a gente, ter uma convivência um com o outro. Como isso é importante, que realmente, não somente aqui no domingo, mas durante a semana a gente valorize esse encontro que a gente tem com o Senhor e uns com os outros. Que a gente aprenda a ver o valor, e o valor de investir na vida do nosso irmão, de andar com ele, de estar com ele, de se importar com ele e de sorrir para ele. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu quero agora pedir que o teu amor, a tua graça, a tua bondade, as tuas consolações sejam agora sobre todos os meus irmãos e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, paz completa em nome de Jesus. Amém.